Glória, glória, glória.
direito de questionar o Senhor. Quando eu falo você, querida, eu me incluo também, tá? Aí nós nos achamos no direito de questionar, Senhor, por quê? Por que tá assim? Por que não flui? Por que não anda? Por que não dá certo? Mas na hora de adorar, nós nos revelamos verdadeiros e hipócritas. Então, mais uma vez,
Obrigado porque em tudo podemos sentir a tua presença. Que o Senhor se manifeste, Pai, nesse lugar. E que a glória derramada aqui transborde a alcançar um raio de pelo menos 5 quilômetros, onde todos sentirão a tua presença, sentirão saudades. Ah, Espírito Santo, fique à vontade, Pai, no nosso mundo. Fique à vontade. Fique à vontade. Diga para ele, eu vou orar por você. Quando você abre a boca para orar por alguém, os olhos do Senhor vêm até você. Quando você mesmo necessitado de uma oração, você abre mão de orar por você para interceder por alguém. É inevitável, a graça do Senhor vem sobre você. A graça do Senhor te alcança. Aí no teu lugar, querido, abre a boca, começa a orar, começa a declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Começa a declarar a mão poderosa de Deus sobre essa casa, sobre essa família. Pai, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor visite cada um dos meus irmãos. Que o Senhor visite, ó Pai, aqueles que de casa nos acompanham. Visita eles, ó Deus, que não puderam vir. Pai, vai de encontro a cada vida, vai de encontro a cada família, vai de encontro a cada ministério, a cada equipe. Pai, nós estamos aqui por causa do Senhor e reconhecemos que o Senhor está por causa de nós. Obrigado, Espírito Santo. Que tuas mãos, ó Pai, permaneçam sobre este lugar, sobre a nossa vida. Cada pessoa que nos visita nessa noite, manda eles, ó Deus, com a tua glória. Pai, eu oro pelas igrejas, nossas vizinhas aqui em especial. Que haja derramar de glória
Domingo eu preguei aqui, eu falei sobre não adianta estar do lado, tem que estar com. Não adianta estar perto de Jesus, tem que estar com Jesus. Você entende isso? Glória a Deus. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém que tem uma moça aqui, que benção. Mais alguém? Um casal ali, que legal. Eu queria que vocês ficassem de pé, você que nos visita pela primeira vez, fique de pé, por favor. Você vai receber no seu lugar pelo menos 3 abraços. Recebe meu abraço, pastor Altair, pastora Simone, toda a equipe. Somos gratos a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Se não deu 3 abraços, faz com raça, bate o pé, eu quero 3. Pensa num negócio bom, é abraçar quem é de Deus. Já ganhou os 3 abraços, pode assentar, fique à vontade em nome de Jesus. Amém? Como foi o ano de 2025 para você? Eu estava pensando isso hoje. Foi um ano de muita luta para muita gente, mas eu considero que foi um dos anos que eu mais aprendi. Não sei você, mas eu sou muito grato a Deus pelo que eu vivi em 2025. Só que o ano ainda não acabou. Você crê que o Senhor ainda pode fazer muita coisa? Sim ou não? Eu creio. E eu vou desafiar você a estar aqui domingo. Deus me deu uma direção de palavra para domingo. Eu queria muito que você estivesse aqui. Em vez de estar enchendo bem no domingo, contrário da quarta, né? A quarta é mais difícil. Mas se esforce para estar aqui, convide alguém e participe conosco. Eu acredito que o Senhor irá te surpreender muito. Amém? Nós começamos a montar a nossa grade dos 7 dias de batalha. Gente, pensa no... Cadê a Jussara? Jussara, pensa num tempo de expectativa. A gente estava conversando há uns dias atrás, né? Eu espero esses 7 dias o ano inteiro com a mesma expectativa como se fosse uma semana antes.
quê? É o tempo de resposta da igreja. Todas as respostas que nós buscamos durante o ano, nos 7 dias, Deus sempre responde. E não vai ser diferente nesse próximo ano. Você crê nisso? Amém. Sim ou não? Eu creio muito nisso. Vai acontecer. Obrigado, filho. Vai acontecer em nome de Jesus. Não temos muitos avisos hoje, mas eu quero falar de 2 coisinhas bem rapidinho. Primeiro, o nosso encontro. O encontro se aproxima, está chegando aí. E essa semana eu tenho pensado no quanto o encontro ele é poderoso para mudar a história de vida, não só de uma pessoa, mas de todo o contexto daquela família. E eu queria que você entendesse algo muito sério. A Bíblia diz que todos os que são humilhados serão exaltados, é isso? O que a Bíblia diz? Ao que a si próprio se humilhar, este sim será exaltado. E o que é a si próprio se humilhar? A si próprio se humilhar é você reconhecer quando precisa de ajuda, é você reconhecer quando está fraco, é você reconhecer quando você perdeu um pouco de direção, quando você reconhece que precisa pedir perdão, quando quebra o orgulho. Tudo isso é se humilhar. E uma das coisas que eu entendo que eu e você precisa é analisar a nossa vida e saber o quanto mais nós precisamos avançar. Mesmo você já tendo ido no encontro, se sentir necessário, vá. Pastor, e se não sentir necessário, vai também. E aí Deus vai te surpreender e vai te mostrar que você precisava ter isso. Amém? Olha para mim, presta atenção. Se você teve alguma coisa durante o ano que te feriu, alguma coisa que te incomodou muito, que você recuou, que você sentiu e talvez tenha parado, por mais que você já tenha até trabalhado no encontro, isso não há problema algum, faça sua inscrição e vá para o encontro. Eu acredito que esse encontro é uma marca que nunca vivemos em outro tempo. Nunca. O encontro de dezembro é o encontro feito com as mãos de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Eu vou estar lá. Meu joelho do jeito que está, eu vou estar lá. Vou ministrar a libertação do meu jeito, como sempre foi. Igualzinho sempre. E com um detalhe, mais pertinho de Deus ainda. Aleluia. Pelo menos um aleluia. Glória a Deus. O apóstolo Paulo é culpado disso. Ele disse que quando a gente está fraco, Mateus, aí então está. Amém ou não amém? Quem gosta de orar? Quem gosta mesmo de orar? Levanta a mão assim. Quanta mentira de tanta. Eu gosto tanto de oração que eu passo horas e horas só olhando para alguém que ora. Mais ou menos assim ou não? A gente fala que gosta tanto de oração, mas quando a gente fala em pagar um preço de oração, eu venho buscando de Deus uma estratégia. Estava compartilhando com o pastor Robson agora há pouco. O encontro está aproximando e a gente sempre ora um mês antes. Já tem até um tempo que a gente tem oração pelo encontro, mas a gente intensifica a partir de amanhã. E ali Deus me deu uma estratégia. Está dando para ler aí? Tranquilo? Tá não? Na verdade o erro é meu, não é da Ana não. Eu pedi para fazer o fly, só que eu esqueci de pedir para fazer pro telão. Eu vou ler daqui, mas você vai conseguir acompanhar daqui, eu lembro. Eu ponho o óculos, é só puxar, não é que eu preciso. Minha esposa falou que eu fico bonito de óculos. Oração pelo encontro. Orai sem. Segunda-feira, nós vamos orar aqui de 20 às 21 horas. Terça-feira, nós vamos orar aqui de 20 a 21 horas. Quarta-feira, nós vamos orar aqui 1 hora antes do culto. Quanto tempo antes do culto? Quinta-feira, nós vamos orar
depois da célula, em casa, às 22h30, ok? Sexta-feira, 3 horas da manhã. Sábado, 3 horas da manhã. Domingo, 17 horas aqui. Deu para entender? Eu vou mandar também no grupo, tá? Esse flyer. E vou pedir para divulgar também na nossa rede social, também nos grupos de célula. Quem deve vir à reunião? Liderança é obrigado. Se não vier, está no pecado, porque é uma direção para o altar. Se não vier, está no pecado, resolve com Deus. Agora a igreja não. A igreja, se quiser vir, é convidada aqui. Ok? Toda a igreja é convidada a estar aqui. Mas se você não faz parte da equipe de liderança dos afazeres da igreja e você quer vir, você vai vir e além de você orar pelo encontro, você vai apresentar alguma coisa sua. É um tempo de oração. Nós da equipe estaremos orando pelo encontro, mas você tem liberdade de orar por aquilo que você quiser. Amém? Deu para entender? Quem vai estar comigo aqui? Glória a Deus. Vai ser um tempo especial em nome de Jesus. Você crê que o Senhor vai falar com você hoje? Ontem eu falei com a pastora assim: moça, eu podia pregar amanhã. Ela falou assim: nossa, mas eu não preparei nada. Eu falei: que joia, vai vir novinho. E aí Deus trabalhou o coração dela e ela está aqui bem amor para nos presentear com uma mensagem. Glória a Deus. Eu compartilhava com alguém hoje, não me recordo quem, o Gladson do salão, ele deve vir aqui hoje, e eu falava para ele como que Deus é bom. A Simone, para falar amém do altar e da prestação, era de 3 vezes. Hoje Deus a usa com graça, com ousadia. E isso é para você também, você que ainda não está pregando, ainda não está fazendo aquilo que o Senhor te chamou. Se prepara, o tempo está findando, nós não temos muito tempo mais para fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Então aproveite o tempo que você tem, dedique e cumpra o propósito de Deus na sua vida. Vamos orar pela vida da pastora? Pai, obrigado pela vida da pastora, toma aí em tuas mãos a autoridade que ela precisa para essa noite, nós liberamos sobre ela. Que o Senhor esteja sobre ela e o rema, a revelação do céu, vem sobre o coração do teu filho. Pai, eu abençoo e faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Você pode aplaudir o Senhor uma vez? Gente, vamos orar para Deus enviar uns eletricistas aí? Quem sabe, né? Tem uns eletricistas aí, tá? Vou te falar, viu? Eles são 10, mas não estão só de um. Amém? Dá uma olhada aqui pra gente, por favor, é uma brincadeira. Nós temos uma equipe aqui surreal que nos atende, nos ajuda muito. Amém? Amém, glória a Deus. A paz do Senhor, igreja linda. Vocês estão animados com o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Com o Senhor não tem como ficar desanimado, não é verdade? O Senhor nos dá força, nos fortalece, nos renova. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta para a igreja. Eu gostaria que você fosse muito sincero. Pode deixar. Eu gostaria que você fosse muito sincero com você e com o Senhor. Quem aqui tem uma Bíblia em casa? Levanta a mão. Quem tem uma Bíblia? Essa aqui, gente, ó, de papel. Todo mundo tem uma Bíblia em casa? Glória a Deus. Você tem um tesouro na sua casa. Você tem noção disso? Só que muitas das vezes nós temos um tesouro, né, pastor? Colocamos ele dentro do baú e trancamos as 7 chaves. Não acessamos o tesouro que o Senhor nos deu, né? Tem muitas pessoas que pegam a Bíblia,
abre no Salmos 91, coloca do lado da cama e pronto. A palavra do Senhor, ela não vai pular, as letras não vai pular para a nossa mente, a letra não vai pular para o nosso coração. Tem que haver uma ação minha e sua, de ter vontade de ler a palavra do Senhor, de ter vontade de buscar, de entender e compreender. Amém? Glória a Deus. Então, ontem o pastor ele me deu esse desafio de estar trazendo a palavra. Glória a Deus por isso. Não é uma satisfação meio do bate, né, Gil? Mas é uma satisfação, uma alegria muito grande trazer a palavra do Senhor. E hoje pela manhã, quando eu estava fazendo meu devocional, eu estou lendo o livro de Mateus. E hoje eu estava lendo Mateus 13. E dentro de Mateus 13, o Senhor, Ele trouxe a palavra no meu coração. E da forma que Ele tratou comigo, Ele falou comigo, eu creio que eu venho ser uma ferramenta do Senhor para falar com você, né? Para nos colocar em terras profundas, para nos dar raiz. Eu e você, como cristão, nós precisamos entender a necessidade de nos enraizar. Amém? Fala para você mesmo, hoje eu vou sair daqui mais forte, enraizado na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá para colocar para a gente ali Mateus 13, versículo 1, por favor? Eu quero orar primeiro, antes da gente ler, amém? Fecha seus olhos, abaixa sua cabeça. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, papai. Nós somos gratos, Senhor, por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estar na tua casa, de estar na presença do Senhor, em ter o Senhor conosco. Oh Espírito Santo, a nossa palavra do Senhor é gratidão. Obrigada, papai, por morar dentro de nós. Obrigada, Senhor, por guiar a nossa vida. Obrigada por nos dar novas oportunidades. Que as mãos do Senhor estejam sobre a nossa mente, nos dando, papai, discernimento, nos dando entendimento da palavra do Senhor. Toca, papai, no nosso coração e transforma o nosso coração num solo fértil, um solo, papai, onde a semente irá cair, irá germinar, irá frutificar em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em conduzir o teu povo, tenha liberdade, papai, em conduzir os teus servos, e tenha liberdade principalmente em conduzir os teus filhos. Oh Jesus, me conduza conforme a tua vontade e o teu querer. Que eu venha ser, papai, uma ferramenta do Senhor aqui neste lugar. Uma ferramenta sozinha, ela não pode fazer nada. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Me capacita, papai, me dê sabedoria, me dê estratégia vinda do Senhor. Nós entregamos, papai, este momento eu entrego essa palavra em tuas mãos e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aplaude e glorifica ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. A palavra do Senhor, ela fala assim, está ali no telão, está certinho. Tendo Jesus, nós vamos ler um pedacinho grande aqui. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram
vieram as árvores e a comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Sentando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejarão ver o que vós verdes, e não virão, e ouviu o que vós ouvis, e não ouvirão. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração, no seu coração. Este é o que foi o semeador ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. Logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30. Amém? Glória a Deus. Se você entendeu essa palavra, talvez não precisava de eu falar nada, porque essa parábola é uma parábola muito forte. Essa semente, ela representa a palavra do Senhor. E esse solo, ele representa o meu e o seu coração. Quantas vezes o pastor, obreiros, líderes de células, pessoas usadas por Deus, servem como ferramenta do Senhor para pegar a palavra para nós, e nós não damos ouvidos. Talvez o pastor sobe aqui, leva horas e horas e horas montando uma palavra, e Deus fala profundamente, né? Não só com o pastor, com o pregador, como o Senhor falou hoje comigo. E a gente tenta passar, às vezes, se chegarem no meio da estrada e alguém perguntar: qual versículo foi pregado? Não sei. O que o pastor falou? Não sei.
sei que a palavra foi boa. Foi boa para quê? Foi boa para você passar um tempo? Para você ficar aqui e aquecer uma cadeira? Porque quando nós não temos entendimento da palavra do Senhor, daquilo que foi ministrado, é a mesma coisa de palavras sendo julgadas ao vento. Não edificou a sua vida. Nós precisamos ficar atento àquilo que o Senhor tem para nós. Deus usou tremendamente tanto a Luana quanto a Érica aqui em cima deste altar. Nós estamos vivendo dias difíceis e dias piores chegarão. Eu sempre falo isso aqui. Mas será que nós temos atentado para isso? Será que nós temos preparado a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente para enfrentar os dias maus? Será que nós temos usado o nosso tesouro? Será que nós temos aberto a palavra do Senhor todos os dias? Porque a palavra do Senhor, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de libertar. Será que nós temos aberto a palavra do Senhor todos os dias e lido? Será que nós temos buscado um tete a tete com o Senhor, ter intimidade verdadeira com Ele? Será, igreja? Ou será que simplesmente a gente chega aqui num culto de quarta-feira, abrimos a nossa Bíblia e ouvimos aquilo que é lido em cima do altar, no domingo, nas quintas-feiras, mas a nossa Bíblia dentro da nossa casa está dentro de um baú trancado a 7 chaves. Às vezes ela está do lado da sua cama, doida para soltar para sua mente, para seu coração, para transformar você. Nós precisamos buscar mais no Senhor. Hoje eu estava ouvindo um pastor, ele falando que ele estava ministrando, e uma pessoa no final do culto, ela virou para ele e falou para ele assim: pastor, põe a mão na minha cabeça e transfere para mim tudo aquilo que o Senhor deu para você. Aí ele olhou para ela: como assim que eu vou transferir para você? Eu tive uma juventude de palavra, de abrir mão, de jogar, de abrir mão do mundo, para poder edificar a minha vida. Não existe isso, passa o que você tem para mim. Existe, eu vou buscar, eu vou alimentar, eu vou buscar conhecimento. A palavra do Senhor fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tenta tirar aquilo que os outros buscou, aquilo que o outro adquiriu. O Senhor, Ele não faz exceção de pessoa. O Senhor não dá para um e não dá para o outro. Não existe isso. Ele é Pai e Ele ama todos nós iguais. Ele dá oportunidade para todos. Mas tem muitos que estão acomodados. Tem muitos que a semente foi lançada. A semente é a palavra de Deus. O Evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o Verbo. O semeador é quem anuncia a palavra. Eu e você somos os semeadores. Há 4 tipos de solos que fala a palavra do Senhor. São diferentes tipos de pessoas e suas reações quanto à semente. Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente em si próprio. Aqui tem algumas pessoas, tem algumas que vai ouvir a palavra e vai sair daqui determinada a mudar a história. Mas tem outras que tanto faz quanto fez. Não vai edificar. Qual solo nós temos sido? Beira do caminho. Aquela semente, que foi lançada
à beira do caminho. São pessoas que ouvem, mas não creem. Tem coração duro, não receptivo à palavra de Deus. Tem pessoas que eles veem a palavra do Senhor como indireta para ele. O pastor hoje, ele mandou uma indireta para cá. Eu não gostei da palavra hoje. A palavra hoje, ela não falou comigo. Coração duro. Põe para mim, por favor, ali no telão, Provérbios 12:1. Por favor. Leia lá, por favor. O que ama a instrução, ama o conhecimento. Mas o que odeia a repreensão é estúpido. O que acontece com algumas pessoas? Quando tem uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão, a pessoa não aceita. Muitos saem da igreja, muitos ficam com raiva do pregador, se torna o quê? Tolo. Algumas versões falam que aquele que não aceita a repreensão, ele se torna tolo. Quando nós somos repreendidos, nós precisamos ter sabedoria para aceitar, porque a repreensão, ela nos melhora. A repreensão, ela nos edifica, ela nos transforma. Então aquela semente, aquela terra que está à beira do caminho, ela não aceita. Ela não é receptiva à palavra do Senhor. Ela acha defeito. E o pior de tudo é que muitas das vezes nós não concordamos com a palavra e ainda discernimos para outras pessoas, contaminamos outras pessoas. As aves que comem a semente são símbolo de Satanás, que vem e tira a palavra para que não se salve. A palavra, ela cai na beira do caminho, ela não penetra na terra, vira uma presa fácil para Satanás. As aves, ela representam o próprio Satanás, que vem e come a semente. A semente, ela não chega a penetrar no seu e no meu coração, quando nós somos esse solo, beira do caminho. Solo rochoso, segundo, o solo rochoso. São pessoas superficiais, ouvintes emotivos, mas com entraves internos, que impede o evangelho de criar raiz profunda. O calor do sol, problemas, provações, intolerância ou rejeições por causa da fé em Cristo, que faz alguns se desviar. Quantas pessoas, meu Deus, com esse solo que já passou pela mim, pela sua vida, que qualquer ventinho tirou ele da presença do Senhor. Qualquer tempestade, aliás, não precisa de uma tempestade, um simples vento tira ele da presença, impede ele de enraizar, de ter profundidade no Senhor. Nós precisamos ser profundos. É tão fácil. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, porque eu vejo a remanescente quebrando rocha. Eu vejo a remanescente quebrando rochas profundas para se construir. Porque quando a gente se constrói em uma rocha, existe força. Existe muitas energias desgastadas. Existe suor, choros. Não é fácil. Quebrar pedra não é fácil. Mas quando nós nos estruturamos em
em uma rocha, que nós alcançamos profundidades. Não é qualquer tempestade que nos arranca. Não é. Pode passar um tornado sobre nós. Nós vamos permanecer em pé. Nós vamos permanecer firmes. Porque nós temos profundidades. Mas aquele que constrói a sua casa sobre a areia, qualquer vento derruba. Qualquer ventinho que passa, leva embora. Solo rochoso. A semente, ela só fica por cima. Ela não penetra. Ela não aprofunda. Eu vejo aqui até aquele crente preguiçoso. Aquele crente que tem preguiça de ler a palavra. Que tem preguiça de orar. Gente, eu não abro mão todos os dias. A minha primeira lição é o meu contato com o Senhor. É ler a palavra do Senhor. É falar com Ele. É colocar o meu dia na direção dEle. Porque eu entendi que sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não vou a lugar nenhum. Nós temos que ter esse entendimento da nossa dependência por Ele. Sem nós, Ele continua sendo Deus, mas nós, sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele, nós não somos nem o cocô da minhoca. Nada, nada, nada. Precisamos 100% dele. Temos que nos preparar para as provações, para as rejeições, para as lutas, para os obstáculos, encarar eles como filhos, como quem não está nunca só, que está sempre acompanhado. Você não é qualquer um. Você é filho de um pai vivo e que te ama e que te protege. Você não é qualquer um. Solo com espinhos. São pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias são sufocados por preocupações deste mundo e prazeres da vida. Esses têm inclinações gananciosas e egoístas, não dão frutos, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Vocês conhecem algum solo assim? Que só está em busca dos prazeres do mundo? Às vezes até está na igreja, às vezes até tem cara de crente, veste como crente, até carrega uma Bíblia dos crentes. Mas é um oba-oba, rapidinho vai embora. Passa logo. É igual noite de Natal. Chegou e foi embora. Porque as coisas do mundo vai sufocando, vai se tornando mais interessante, mais atraente. Quantas coisas hoje nos sufocam? Aqui está a principal delas. Talvez você tenha até no seu coração a vontade de orar, a vontade de ler a palavra, mas esse maligno não deixa. Ele é bênção quando sabemos usar, mas ele se torna uma arma poderosa de Satanás para nos sucumbir, para nos sufocar, para tirar a presença do Senhor, para tirar a intimidade de família. Quantos casamentos hoje estão se perdendo por causa disso aqui? Quantas pessoas, ela senta no sofá e fala, eu vou ler um versículo?
Aí o celular está do lado, mas primeiro deixa eu dar uma olhada no Instagram. Daqui a pouco vai olhar para o relógio, passou 2 horas, passou 3 horas. Agora não dá tempo mais de eu ler a palavra do Senhor. Não dá tempo mais de eu ter um contato com Ele, ter intimidade com Ele. É os espinhos. É os espinhos que vai nos sufocando, que vai tirando de nós aquilo que é mais importante. Gente, eu sou uma pessoa que sempre que eu tenho um tempinho eu sento na sala, eu ligo a televisão e vejo jornal. Eu tenho esse hábito. E tem hora que a gente vê tantas notícias que a gente fica tão assustado. Eu já vi tantas notícias de mães no celular, criança morrendo afogada, criança acidentando. Crianças hoje, infelizmente, a nossa geração de hoje, os filhos não estão tendo referências de mãe, de pai, porque os espinhos estão tomando o tempo deles. Os espinhos estão educando os nossos filhos. Nós estamos terceirizando aquilo que é obrigação nossa. Que solo nós temos sido? Que solo? O primeiro ministério meu é a minha casa. Não adianta eu chegar e ministrar para a multidão, mas a minha casa está uma bagunça. Quem está comandando a minha casa é Satanás, e eu estou lá fora falando de Jesus, mas não estou vivendo Jesus. Para me poder falar, eu tenho que viver. Para me subir aqui neste altar, eu tenho que viver Jesus, eu tenho que conhecer Jesus. Eu não posso conhecê-lo só de ouvir falar, eu tenho que ter intimidade com Ele. Eu preciso buscá-lo. Você precisa buscar. Não deixe os espinhos, a erva daninha, o joio fazer parte da sua vida. Não permita. Nós precisamos amar o Senhor acima de qualquer coisa. Quando eu amo ao Senhor, eu consigo amar o meu marido, eu consigo amar os meus filhos, eu consigo amar o meu próximo. Mas eu preciso amá-lo. Mas para me amá-lo, eu preciso conhecê-lo. Vamos parar de negociar. Vamos tirar o espinho que está no nosso meio. Vamos arrancar todos os joios que está no meio de nós. Vamos ser verdadeiros trigos diante de Deus. Seja transparente diante do seu Pai. Fique nu diante dEle. Fala para Ele. O que é ficar nu? É você falar. Ele já te conhece. Ele sabe os seus pensamentos, mas Ele quer ouvir de você. É se despir verdadeiramente e falar: Senhor, eu não estou agradando o seu coração. Senhor, eu tenho sido uma terra da beira do caminho. Eu tenho sido um solo rochoso, Senhor. Eu tenho sido um solo com espinhos. Eu tenho deixado, papai, o inimigo roubar a semente que o Senhor tem plantado na minha mente e no meu coração. Eu tenho liberado Satanás entrar na minha vida. Fala para Ele. Confessa para Ele. E mude o seu trajeto de vida. A palavra do Senhor fala que Ele é o caminho. Ele não é atalho. Atalho é Satanás, Ele é o caminho.
Nós temos que buscar essa verdade. Nós temos que viver essa verdade. Para de enganar você mesmo. Talvez até aqui você tenha sido um desses solos. Mas eu creio que o Senhor Ele está aqui para mudar a sua e a minha vida. Eu gostaria de convidar os ministros de louvor. O Senhor Ele quer nos tornar um solo fértil. Pastor, o que é solo fértil? São as pessoas que ouviram a palavra de Deus e receberam com fé, com coração honesto e reto, e dão frutos, mesmo que para isso que tenha que enfrentar dificuldade na vida. Servir ao Senhor não é fácil, não. O Senhor fala que a porta do céu ela é, e a do mundo ela é larga, ampla. Qualquer porqueira entra no mundo, qualquer porqueira, mas no céu não. No céu não entra, não. No céu só entra aquele que entende, aquele que obedece, aquele que mantém no caminho. Esses herdarão o reino do céu. Entrar no céu é abrir mão de nós mesmos para viver a vontade do Senhor. Hoje, quando nós estávamos saindo de casa, o pastor virou para mim e falou assim: talvez desse tempo todo, hoje seja um dia que, se eu pudesse, eu ficaria aqui. Mas ele entende o propósito, o chamado que Deus tem para a vida dele. Quando a gente entende esse propósito, mesmo sem vontade, eu vou estar na casa do Senhor. Mesmo sem vontade, eu vou ler a palavra do Senhor. Mesmo sem vontade, eu vou sentar no colo do meu Pai e vou conversar com Ele. Servir ao Senhor e abrir mão de você. É abrir mão da própria vida para viver a vontade dele. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e recebemos com fé, com verdade, ela vai aprofundando, e ela vai gerando raízes, ela vai criando raízes. Se você pegar uma semente e colocar ela na terra, começar a regar ela, quando você arrancar para lá as raizinhas, ela vai nascendo e aprofundando. A palavra do Senhor tem que ser assim em você. Quando nós mantemos a nossa vida no Senhor, mesmo diante de luta, de dificuldade, mesmo em meio à tempestade, a colheita recebe, a colheita ela chega. Não para de quebrar a rocha, não para de quebrar a rocha. Mantenha seu foco em Cristo. Vai construindo a sua casa. Vai quebrando. Vai fazendo alicerces fortes. Mantenha firme, porque a tua colheita vai chegar. A colheita 30, 60 ou 100 por um. São os muitos frutos produzidos a
desenvolvida pela fé nos corações. A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solo. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso convém refletir sobre quem nós somos. Quem nós somos. Qual solo você tem sido? Solo à beira do caminho. Há pessoas que ouvem o Evangelho e rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. Solo pedregoso. Outras pessoas que ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em Jesus. Sua aparência. Solo espinheiro. Esta terra está dividida entre a terra boa, a boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. Solo fértil. Esse é eu e você, eu creio. Se não é, eu declaro que a partir de hoje, todos os remanescentes serão um solo fértil. Um solo que vai ter profundidade. Um solo que vai ter raiz. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Que tipo de solo somos nós? A palavra do semeador nos dias de hoje continua relevante, pois a semente é a mensagem de Deus e os tipos de solo são as diferentes reações do coração humano. Nosso mundo moderno, com suas preocupações, distrações e o barulho, são as diferentes reações do coração humano. Nosso mundo moderno, com suas preocupações, distrações e barulho do dia a dia, dificulta a repetitividade, podendo transformar corações em solo árido, medo e dureza, pedroso, entusiasmo passageiro e falta de profundidade, ou entre espinhos e preocupações que sufocam a palavra. Para viver a parábola hoje, é preciso cultivar um solo bom, receptivo, que permite que a semente do Evangelho crie raízes profundas e dê fruto de transformação e fé. Põe para mim, por favor, lá no telão, Romanos 12, 2. Todos sabem que eu sou apaixonada com esse versículo. E ele encaixa aqui. Vou ler aqui mais uma vez. A parábola de hoje é preciso cultivar um solo bom, receptivo, que permita que a semente do Evangelho crie raízes profundas e dê frutos de transformação e de fé. Leia aquele versículo lá. Alto, gente. Não, deixa eu ler, está muito baixo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado
seguinte: nós não podemos conformar com este mundo. Esse mundo quer transformar você num solo pedregoso, num solo do meio, na beirada do caminho, um solo de espinhos, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que haver uma transformação da sua mente. Se não houver uma transformação, nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Se não houver uma transformação, muitos não chegarão na Nova Jerusalém, muitos ficarão na beira do caminho. Muitos ficarão na beira do caminho. Como cultivar o solo bom hoje? Sendo receptividade. Está aberto e receptivo à mensagem de Deus. Como nos tornar um solo bom? Tendo profundidade, buscar o conhecimento e aprofundar-se na palavra, para criar raízes fortes em Cristo, não se deixando levar por alegrias passageiras, que é o que o mundo te oferece, alegrias passageiras. Terceiro, como se tornar um solo bom? Tendo um compromisso, superar as preocupações do mundo e sufocar nas prioridades que realmente nutrem a alma. Como se tornar um solo bom? Perseverança. Pedir a Deus a graça de perseverar, mesmo diante das dificuldades e desafios da vida. Nenhum de nós somos dignos de dó. Nenhum de nós somos coitados. Nós precisamos perseverar. O sol, ele nasce para todos nós. A tempestade, ela chega para todos nós. Nós precisamos perseverar. A perseverança nos torna um solo bom. Como ser um solo bom? Produção de frutos. O objetivo final é ser uma pessoa que produz frutos de transformação e santidade, com a capacidade de amar e servir ao próximo, glorificando a Deus com a sua vida. Os solos são diferentes, mas a semente é a mesma. A semente é a mesma. A mesma palavra que eu levanto pela manhã e leio, como estou lendo Mateus. Se você abrir Mateus amanhã e ler, amanhã eu vou estar lendo Mateus 15. Se você abrir a Bíblia amanhã e ler Mateus 15,